falar como é que eu esbarrei nessa tecnologia, né? Já em meados de 2014 a 2018, trabalhando com embarcados, a gente tentava fazer aplicações que conseguissem conversar e interagir de forma distribuída e coordenada. E se uma dessas aplicações caíssem, a gente queria que outra tomasse a liderança nos processos críticos. A gente trabalhava com condomínios na época, nesse projeto que eu estava, e a gente tentou fazer tudo isso em Python. Mas basicamente a gente tentou recriar a roda, porque mais pra frente na minha carreira eu esbarrei em Ruby, e depois de Ruby em Elixir, ou Elixir, como a preferi chamar, é conhecido pelas duas formas. E eu descobri que desde 1986 a Erlang, que é uma máquina virtual, também é uma linguagem, já resolvia esses tipos de problema. Ela era muito utilizada e é muito utilizada em telecomunicações. E vocês podem ver essa tecnologia aplicada, por exemplo, no LoL, é escrito em cima disso. E, por exemplo, no WhatsApp, que também é uma plataforma amplamente utilizada, que utiliza do poder de paralelismo dessa máquina virtual. Mas ela já era utilizada para telefonia e aplicações do tipo, justamente porque ela conseguia suprir essa demanda de escala e de comunicação. E eu comecei com Ruby, né? E o que é o Elixir? É uma linguagem escrita, desenvolvida principalmente por José Valim, que era um rubista. Vocês podem ver aqui na Wikipedia um pouco sobre a história dessa linguagem. E muito fundada pelo Nubank, buscando estender o poder da Erlang, né? O que a Erlang tem de bom? Tudo isso que eu falei. Dizem que ela facilita tudo que é difícil e dificulta tudo que era fácil. Então, coisas que em linguagens imperativas a gente consegue fazer de forma simples, era mais difícil, pela natureza da linguagem. A linguagem ela é declarativa e funcional. Então, trabalhar com lista começa a ficar uma estrutura mais complicada. Tem que usar recursividade, coisas que não é tão comum utilizar em linguagem imperativa. Um problema muito comum que a gente pode ter utilizando recursividade é Stack Overflow, que inclusive dá o nome de uma ferramenta muito utilizada por desenvolvedores para tirar dúvidas, né? E a Erlang vem, pelo menos o Elixir resolve isso com Tail Call Optimization, né? Que é quando chega no fim do passo de recursividade, ele volta para o primeiro, sem criar uma nova camada de recursividade, que é o que linguagens imperativas normalmente fazem. E é por isso que dá Stack Overflow, porque a gente vai criando camada em cima de camada em cima de camada e uma hora a memória não aguenta. E então Elixir vem para resolver vários problemas que ainda na Erlang era difícil. Erlang vem de Ericsson Language, porque foi fundado por esse cara, o Ericsson. Eu não sei muito da história, mas daí que vem esse nome. E o que essa VM tem de tão poderosa? Por exemplo, padrões como RPC, Remote Procedure Call, que é a chamada de procedimentos remotos, onde você tem vários nodos conectados e você precisa chamar funções de outro nodo. Essa VM implementa isso de forma nativa, o que não é tão comum em linguagens. Embora a gente visse vários problemas de computação distribuída na faculdade, nunca foi abordado sobre a Erlang nela. Então, quando eu esbarrei nessa tecnologia, eu fiquei maravilhado. E já faz 4 para 5 anos que eu venho estudando isso e tentando dominar todo esse poder. E muito disso vem do poder de clusterização dela, de pegar várias instâncias de máquinas virtuais. Normalmente a gente usa uma instância por máquina, mas cada shell Elixir que você invoca é uma instância da máquina virtual. Ou cada vez que você invoca o Phoenix Server, que é o server mais utilizado dentro da comunidade, né? Você está invocando também uma instância da VM. Normalmente a gente utiliza uma instância por máquina, mas nada impede que a gente
utilize várias numa máquina só. E a gente vai fazer alguns experimentos com isso. E se vocês pegarem o Ruby, José Valim era um rubista, então ela é muito inspirada, o Elixir, em Ruby. Se vocês tirarem a Erlang do Elixir, ele é Ruby. Não tem muita diferença, não teria por que você não utilizar Ruby. Mas se você quer poder distribuído, ganhar todas as funcionalidades da Erlang, aí é que entra o poder do Elixir. E a diferença dele para um framework do Rails, por exemplo. E então a gente vai seguir com um plano de estudos, agora pegando um pouco do card aqui, falando do básico da clusterização da Erlang, um pouco da Supervision Tree, que é como ele distribui os supervisores e as aplicações e para que eles servem, e o OTP, que é esse grande poder de telecomunicações, né? O O vem de Open, T de Telecom, P de plataforma. Então, plataforma de telecomunicações aberta. Tem alguns vídeos aqui, se vocês quiserem se guiar, que explica também um pouco dessa cadeia de supervisão. Tem umas ferramentas visuais que a gente vai utilizar para debugar esses processos de comunicação, os nodos, como funciona cada nodo, né? Cada nodo é uma instância da máquina virtual. Tem alguns estudos já mostrando uma aplicação e como fazer a distribuição dessa aplicação distribuída, inclusive sem utilizar bancos de dados, para explorar o poder de paralelismo dessa linguagem e de regeneração dela. E aqui tem um pouco de conteúdo extra que vai falar um pouco da libcluster também e do Horde, que é muito utilizado aqui nesse tópico. Mas aqui ele fala um pouco mais sobre isso utilizado em Moods, que é um estilo de jogo totalmente baseado em texto, né? Tem uma lib muito conhecida do Ostrich, que eu já dei uma estudada, mas esse conteúdo é mais extra, não cheguei a explorar ele muito. Mas é basicamente os tópicos que a gente tem aqui hoje. E eu tenho uma prova de conceito que eu vou desenvolver em cima disso depois usando toda essa tecnologia. Não está escrito aqui ainda. Se vocês quiserem conteúdo, tem a documentação oficial em erlang.org. Aqui tem o manual de referência da Erlang distribuída. Se eu não me engano, eu coloquei esse link aqui já no primeiro tópico. Não vou abordar ele profundamente agora. E também tem o elixir-lang.org. Aqui, se vocês acessarem a seção de Learning, a de Guides, ele vai te dar um guia detalhado da linguagem e depois do mix de OTP, que é o poder de distribuição da Erlang. Agent, Server, Supervisor e tudo mais. Então, aqui a gente cobriu um pouco da história e dos tópicos que a gente vai abordar. O nosso próximo passo é começar a trabalhar o básico de clusterização da máquina virtual. Gratidão.